Se você teve um pai que foi alcoólatra, uma mãe alcoólatra e hoje você está sofrendo com problemas na vesícula ou já retirou e também está sofrendo com problemas gastrointestinais, nesse vídeo você vai entender por que só tratar o sintoma físico não vai adiantar e é por isso que você continua com dores, com gases, com distensão abdominal, as intolerâncias alimentares vão aumentando, porque até agora você não olhou para essa questão emocional lá do seu passado, todo esse medo, toda essa tensão, todo esse desespero que você passou lá na sua infância por causa do alcoolismo dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, está gerando todos esses sintomas físicos no seu corpo. Uma pessoa me procurou essa semana falando, Ju, eu estou, há 45 dias eu fiz uma cirurgia para retirar a minha vesícula e agora eu tenho sentido que o meu intestino está piorando e eu estou desenvolvendo intolerâncias alimentares, ou seja, os meus sintomas só estão aumentando e, consequentemente, a minha ansiedade também, eu não estou dormindo muito bem. E com base nisso, ele foi me explicando todos os sintomas físicos dele na sessão de diagnóstico, eu vou entendendo todos os sintomas, e também ele começou a me contar sobre a história de vida dele. Ele falou, a minha chegada foi muito bem-vinda, meu pai e minha mãe queriam, eu sou o primeiro filho, e com isso, minha mãe teve uma gestação tranquila, um parto tranquilo, só que o que aconteceu? O meu pai, desde quando eu ainda estava dentro da barriga da minha mãe, ele já bebia. E com isso, desde criancinha, o meu pai ele não ficava agressivo, mas ele chegava muito tarde. A minha mãe se sentia muitas vezes com raiva, triste, impotente, desvalorizada, sobrecarregada, porque o meu pai estava na rua e muitas vezes ele chegava, ele nunca foi agressivo, só que ele chegava da rua. Muitas vezes ele caía, ele se machucava, às vezes a gente tinha que sair atrás do meu pai em bares, na casa de amigos, porque a gente não conseguia, a gente não sabia onde ele estava, e a gente sempre ficava preocupado. Então, à noite, principalmente aos finais de semana, era sempre uma atenção, porque a gente tinha sempre que ir atrás do meu pai. E olha só que interessante, O pai, dentro de um clã familiar, ele representa o quê? A segurança, a proteção. E se essa criança, desde quando estava dentro da barriga da mamãe, não teve a segurança e a proteção do papai, ele carrega uma tensão emocional dentro dele, um medo, uma insegurança desde da barriga da mamãe, ou seja, antes mesmo dele nascer, ele já vai tendo essas programações de medo e insegurança. E problemas na vesícula representam o quê? Representam que você não consegue relaxar. Você está sempre o tempo todo tenso, com medo, preocupado, buscando, saber se está tudo bem, você está sempre tenso. E com isso, quanto mais o tempo vai passando, mais tensão você vai acumulando ao longo de anos, ao longo de décadas, e vai sobrecarregando dia após dia o seu aparelho gastrointestinal, no caso a vesícula, porque você não consegue relaxar. E ele falou para mim que ele retirou a vesícula fazia 45 dias e que os sintomas só estavam piorando. E eu expliquei para ele que todo sintoma físico tem uma raiz emocional e não vai adiantar só tirar o órgão, só tirar a vesícula, porque os sintomas eles vão para outras áreas do nosso corpo, como estava acontecendo com ele. Por quê? Porque todo sintoma físico tem uma raiz emocional e não é que você vai lá e retira a vesícula que a raiz emocional do que você sente, ela desaparece junto. Não, muito pelo contrário, vai acumulando mais e mais questões emocionais com o passar do tempo e mais os sintomas vão aumentando cada vez mais. E como é que a gente faz para limpar tudo isso? Eu expliquei para ele que a gente precisaria voltar para a barriga da mamãe, trabalhar essa raiz emocional de medo, de tensão, de insegurança, tudo que ele vivenciou desde quando ele era muito pequenininho, de ter que pegar carro com a mamãe atrás do papai para ver toda a tensão que ele sentia à noite, muitas vezes papai caindo no banheiro e se machucando, deixava ele sempre tenso e fazia. E hoje na fase adulta faz com que ele tenha retirado a vesícula, tenha problemas intestinais, esteja sofrendo com ansiedade, com insônia, por quê? Porque ele não consegue simplesmente relaxar. E não é fazendo dieta, tomando remédios, enzima, tirando a vesícula que você vai tratar as raízes emocionais que estão deixando o intestino, o aparelho gastrointestinal cada vez mais sobrecarregado e cada vez mais com insônia, cada vez mais com ansiedade. O que a gente precisa é ir atrás dessas raízes emocionais, que no caso dele iniciou lá dentro do ventre. A gente vai ter que limpar essas questões emocionais dentro do ventre durante toda a infância dele. A gente vai ter que trabalhar todas essas raízes emocionais até a fase adulta. Uma vez que a gente limpou todas essas raízes emocionais, a gente vai reprogramar
todo o corpo e todo o aparelho gastrointestinal dele, porque ele nasceu saudável, ele nasceu podendo comer de tudo, e é isso que a gente vai fazer através do meu trabalho. A gente limpa essas raízes emocionais para que ele possa voltar a comer de tudo, ter um aparelho gastrointestinal funcionando perfeitamente bem, mesmo sem a vesícula, porque tem muitos depoimentos de alunos que, mesmo com a retirada da vesícula, limpando as raízes emocionais, continuam comendo de tudo sem qualquer desconforto. E se isso está acontecendo com você, você teve um pai alcoólatra, você está sofrendo com intolerância alimentar, com problemas gastrointestinais, quer dizer que existe muita tensão, muito medo, muita insegurança e muita falta de proteção do masculino dentro da sua casa. E a gente precisa trabalhar essas raízes emocionais para que você também possa voltar a comer de tudo, ter seu intestino funcionando perfeitamente bem e se livrando, né, se limpando de toda essa ansiedade, esses medos, essas inseguranças que fazem com que você também desenvolva esses sintomas gastrointestinais. Se tudo isso fez sentido para você, o primeiro passo é clicar no link que está aqui embaixo, agendar a sua sessão de diagnóstico para que eu possa, dessa forma, entender quais são os seus sintomas físicos, entender sobre a sua história de vida e dessa forma fazer uma integração entre corpo e mente e emoções e com base em tudo isso, né, dos seus sintomas e as questões emocionais desde a sua infância, desenvolver, montar para você o melhor plano de ação, o melhor tratamento, que são os próximos passos para que você também possa voltar a comer de tudo, ter seu intestino funcionando bem, acabando com a ansiedade, com a depressão, com as fobias, ou seja, tendo a sua vida de volta com liberdade alimentar. Então, se tudo isso fez sentido para você, clica aqui no link embaixo, preencha o formulário para agendar a sua sessão de diagnóstico e muito em breve a gente se vê.